Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez. Eu sou o Adam Richard, esse é o meu canal e o tema de hoje é sobre oração. Muita gente me perguntando como orar, como eu devo orar. Essa é uma pergunta que para muita gente parece assim, poxa, a pessoa não sabe orar, mas realmente isso é uma dúvida de muita gente, como orar de maneira correta. E de fato, existem muitas pessoas que oram de maneira errada. E é muito importante nós entendermos a maneira certa de orar para que nós possamos ter êxito em nossas orações e alcançar o coração de Deus e conseguir aquilo que nós tanto queremos em oração. Então esse vídeo vai ser sobre isso, como devemos orar segundo a Bíblia. Você pode estar orando do jeito certo ou do jeito errado. Nós vamos falar sobre isso agora. E é muito importante ressaltar que a oração é fundamental na vida de um cristão, para que ele possa se manter vivo espiritualmente. Porque tem muito cristão que está morrendo espiritualmente. Por que não ora? Se você vai perguntar dessa pessoa qual foi a última vez que tu orou, como é que é a tua vida de oração, essa pessoa vai dizer assim, eu oro sem qualidade. A pessoa às vezes ora só para dormir ou só quando acorda, e aquela oração rápida, corrida, aquela loucura. E tem uns que nem oram mais, né? Nem pelo alimento, não ora por nada, não ora. A pessoa não tem uma vida de oração. E aí chega um momento em que a prova vem, a luta vem, o inimigo vai achar muito fácil derrubar essa pessoa, porque essa pessoa não ora. E tem muita gente que pensa que orar é simplesmente eu só falar o que eu quero falar para Deus, né? É só eu abrir a boca e falar para Deus várias coisas, falar coisas para Deus, tá aí Deus, falei tudo que eu queria falar para ti, tchau. Pedi o que eu tinha que pedir, tanta coisa e adeus. Tem muita gente que pensa que é assim. Mas eu tô aqui para te ajudar e te ensinar, te ajudar a fazer uma oração eficaz, uma oração parecida com aquela que Jesus nos ensinou. Na verdade, eu vou aqui falar sobre a oração que ele nos ensinou, o Senhor Jesus. O modelo de oração deixado por Jesus, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, ali mais ou menos, você vai perceber que esse modelo de oração é o modelo eficaz, o modelo que Jesus ensinou, então não tem outro melhor. Então Jesus nos ensina através da oração, famosa oração do Pai Nosso, que a oração ela não é só apenas uma reza repetitiva, mas ela é um modelo com princípios. Aquilo ali é um esboço, aquilo ali é um script de uma oração eficaz que eu preciso ter. Não é errado orar ao Pai Nosso como está ali, né, na integralidade. Porém, aquilo ali é mais um esboço, é mais um script de uma oração eficaz que você precisa ter. Então, se você entender isso, você vai para outro nível em oração. A oração, a primeira coisa que vai acontecer ali, ele vai dizer Pai Nosso que está no céu. Está direcionando a oração. Existem princípios desse modelo da oração. Primeiro, adoração. Tem que ter adoração na oração, né? Ele vai dizer, santificado é o teu nome. Isso é o quê? Isso é adoração. Então, toda vez que você orar, você tem que adorar. Você não tem que chegar só pedindo. Deus, é o seguinte, cheguei aqui, estou me ajoelhando agora porque eu gostaria de pedir do Senhor um carro novo. Não, cara, pelo amor de Deus, pare disso. Você tem que saber orar. Primeira coisa que você vai orar, você tem que adorar. Adore a Deus, exalte a Ele, diga que Ele é lindo, diga que Ele é poderoso, diga, Senhor, eu te agradeço porque eu te amo, porque Tu és grande, que começa a adorar, fala alguma coisa, se puder até canta. Pode cantar na oração, pode cantar sim, cante um louvor ali. E ter esse momento com Deus. Adoração é um princípio. Vamos partir. O próximo é submissão. Então, seja feita a tua vontade. Ou seja, eu estou me submetendo a Deus. Eu estou me submetendo. Então, se submeta a Deus na sua oração. Peça para Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Se coloque por baixo, não por cima. Tem gente que está colocando-se por cima de Deus. Eu quero que o Senhor faça, porque eu mereço, porque o Senhor é bom e eu quero que o Senhor faça. Tem gente que coloca Deus na parede. Então, não coloque Deus na parede, mas se submeta a Ele. É o que está na oração do Pai Nosso. Submissão, seja feita a tua vontade. Meu irmão, tem muita gente que não consegue dizer para Deus, seja feita a tua vontade. Porque não quer que a vontade de Deus se cumpra, que é a sua própria vontade. Outro ponto do Pai Nosso é dependência. Olha só, o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Sabe o que significa isso? Dependência de Deus. É eu dizer para Deus, eu preciso de Ti para mim poder sobreviver, para mim poder comer, para mim poder sobreviver nessa terra, viver, eu preciso de Ti. Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, me dá força para mim trabalhar, Senhor, me dá... E aí você vai se colocando ali no lugar de dependência. A oração do Pai Nosso nos ensina a ser dependentes de Deus e na hora da oração expressar essa dependência de Deus. Eu preciso de Ti.
Senhor, eu preciso de Ti para comer. Senhor, eu preciso de Ti para trabalhar. Senhor, cuida da minha casa. Senhor, cuida da minha vida. Senhor, eu preciso, eu me dependo de Ti para me sobreviver. Me dá o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Isso é dependência de Deus. Outro ponto importante é a confissão de pecados. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas. Deus conhece os teus pecados, mas Ele nos ensina a confessar. É confessar, é você chegar também na oração e falar: Deus, o Senhor sabe como é que eu sou errado. Deus, o Senhor sabe o que passa pela minha mente. Deus, o Senhor sabe o que eu fiz naquele dia. Deus, o Senhor sabe o que eu fiz agora há pouco. Deus, aquilo que eu errei, aquele palavrão, aquele olhar, aquele pensamento, aquela palavra. Confessa para Deus os teus pecados. Lembra, começa a puxar Deus. E você começa a puxar Deus, o Senhor me conhece. Deus, o Senhor sabe que às vezes eu tenho raiva. Senhor Deus, o Senhor sabe que às vezes eu sou falso. Senhor Deus, tu sabe que às vezes eu menti, eu vou mentindo, eu vou fazendo tanta coisa. Deus, e confessa. Não diga só, perdoa nossas dívidas, mas mostra mais. Peça para Ele perdoar. Exponha, confesse a Deus os teus pecados. Isso é oração. Então, a partir dessa oração, você percebe desse modelo de oração do Pai Nosso, desse script do Pai Nosso, eu percebo que a oração ela é um relacionamento com Deus. É onde eu adoro, é onde eu busco, onde eu mostro a minha dependência, eu mostro quem eu sou, eu mostro quem Ele é. E para mim me aproximar dele, eu preciso confessar. Então, isso é uma oração relacional. E, gente, o que eu devo evitar quando eu estou orando? Uma coisa muito importante que você deve evitar quando você estiver orando é a hipocrisia. Tem gente que é hipócrita na hora da oração. Como assim, Ada? Olha o que está lá escrito em Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. Ou seja, quer mostrar para as pessoas que está orando, né? Eu quero mostrar, não estou falando de ambiente de culto. Porque ambiente de culto é um ambiente já está dizendo o nome, culto. Então na igreja você tem que orar mesmo, você tem que fazer a sua oração, o seu momento. Mas, porém, no entanto, todavia, quando você estiver no seu momento de intimidade com Deus, você tem que ter a sua oração exclusiva a Deus. Eu não posso abrir uma live, me ajoelhar aqui e começar a orar: bendito Deus e eterno Pai, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite eu estou aqui, e a live lá rolando só para as pessoas verem que eu estou orando. Isso está errado. Não é assim, eu tenho que ter, a não ser que eu seja um ministro, esteja ministrando a oração junto com outras pessoas, levando as pessoas numa campanha. Mas se não for isso, para que eu vou me mostrar? Porque eu não entro dentro do meu quarto e eu faço a minha oração, né? Para que? E tem outros que ficam dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua presença porque tu sabes que eu sou santo, que eu tenho buscado a perfeição em ti, Senhor. Tu sabes que eu sou exemplo. Meu irmão, para com isso. Deus te conhece, conhece que tu está sendo soberbo, hipócrita. Ore direito, então não seja hipócrita na sua oração. Outra coisa que você não deve fazer na oração é vã repetição. Mateus 6,7 vai dizer: e orando não useis de vãs repetições como o gentio. Como é que é isso? É eu ficar repetindo aquela palavra, repetindo, fazendo aquele mantra de repetição, repetição. Deus, Ele não quer isso de nós. Não precisamos de fórmulas de repetições vazias, mas de sinceridade verdadeira. Eu não posso falar para você, te dar um texto, ora isso aqui e fica repetindo. Não. O máximo que possa acontecer é eu decorar uma oração. Mas, gente, não é pra você ficar repetindo uma oração, repetindo. Isso aí não é de Deus. Fica olhando assim: cara, esse cara é maluco. Deus é uma pessoa, gente. Imagina se eu chego contigo pra conversar contigo e eu começo a falar um texto decorado, repetindo todo tempo. Você vai falar: esse cara é maluco. O que tu quer? Sai fora. Deus, Ele quer um relacionamento, Ele quer conversa. A oração é isso. E eu vou me adiantando aqui que eu tô tomando tempo. E aí eu listei algumas coisas aqui de como eu devo orar segundo a Bíblia. Primeiro, eu tenho que ter fé. Eu tenho que orar com fé. Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou seja, se eu tiver fé, se eu orar com fé, o Senhor, Ele vai agir na minha vida. Porque sem fé eu estou só ali liberando palavras vazias. Outro ponto importante: quando eu for orar, eu tenho que ter humildade, ser humilde. Lucas 18:13-14 vai falar sobre o publicano. De longe ele orou, humilde, e foi justificado, ao contrário do fariseu orgulhoso. Portanto, Deus, Ele ouve quem se humilha diante da sua presença. Então seja humilde quando você for orar. Outro ponto importante: ore em nome de Jesus. João 14:13-14 vai falar que
tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Então peça em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Porque quando você ora em nome de Jesus, a sua oração ela tem base, ela tem carimbo de Cristo nela. Então, coloque Jesus nas suas orações, em nome de Jesus. Eu já vi gente querer expulsar demônio, sai demônio, o demônio não sai. Aí a pessoa fala, sai em nome de Jesus, é o demônio. Agora sim eu saio, porque esse daí tem autoridade. Então, ore em nome de Jesus. Outro ponto, ore de acordo com a vontade de Deus. Como assim, Ada? 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se às vezes as coisas são só da minha vontade, é só eu que eu quero aquilo, é coisas que é para minha vanglória, né? Eu só quero para mim aquilo, não glorifica a Deus, não é da vontade de Deus, mas eu quero. Então, isso é errado, eu tenho que orar e pedir, falar com Deus de acordo com a vontade dele. E para mim viver a vontade de Deus, eu tenho que estar entregue totalmente a ele, porque se eu não estiver entregue totalmente a ele, eu estou sujeito às minhas próprias vontades e à vontade do inimigo. Outro ponto importante é orar com perseverança. Eu estou ali orando. Lucas 18:1. É necessário orar sempre, nunca esmorecer. Gente, isso é muito forte, porque lembra daquela mulher que a Bíblia conta, o Senhor Jesus conta que ela sempre ia ali no juiz, o juiz era um péssimo, mas de tanto ela ir lá e clamar, ele agiu. E aí o Senhor fala, se ela conseguiu, né, ali aquele êxito de tanto pedir, e você? Então clame ao Senhor, não deixe de orar, não deixe de orar. Tem gente que ora a Deus por alguma coisa apenas alguns dias e desvanece. Não desvaneça. Oi, filho. Espera aí que eu vou já terminar, tá bom? E aí, para quase finalizando aqui, onde e quando devemos orar? Mateus 6 vai dizer, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta e ora ao teu pai. Então, oração é secreto. Quando você estiver só, quiser orar, ore em secreto a Deus e ele vai te abençoar. Então, onde e quando devo orar? Lá em Mateus 6 vai falar, entra pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Então, ore em secreto, tenha uma vida de oração em secreto. Você não precisa ficar alardeando para mostrar que eu sou santo, que eu oro, que eu não sei o quê. Entra para um canto exclusivo e faz a tua oração. Você não precisa mostrar para o mundo. A oração é entre você e Deus. A não ser que seja culto, como eu já falei. Culto é para orar ali no meio de todo mundo. A igreja é para orar mesmo ali, não ter vergonha. Mas quando não estiver no ambiente do culto, procure um lugar exclusivo e ore. E é importante você orar em qualquer lugar, desde que seja um ambiente íntimo. Já teve momentos de pessoas que eu conheço que oravam no banheiro do trabalho. Não tinha onde orar, estava no trabalho o dia todo, entrava no banheiro ali, passava uns minutinhos orando a Deus. Né? Claro que no banheiro do trabalho não dá para passar muito tempo, mas é um momento íntimo ali onde você pode estar orando a Deus. E aí lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim, orai sem cessar. Então, orar sem cessar significa que eu tenho que orar só de noite, eu tenho que orar só de manhã, ou só em determinados horários, só na igreja. Não, orar sem cessar significa que eu posso orar aonde eu estiver. Eu acho interessante a minha avó Joaninha, que a gente anda de carro por aí às vezes, eu levo ela nos lugares, ou eu tô no ambiente com ela, e eu escuto ela lá fazendo aquela oraçãozinha que eu fico só escutando aquele barulho assim. E aí ela tá orando em todo canto, né? E você tem que ser assim, nós temos que ser assim. Onde nós estivermos, nós temos que orar a Deus. Onde você puder, ore a Deus. Eu tô aqui dirigindo no meu carro e eu vejo que vai chover. Eu falo, olha assim, obrigado, vai chover, né? Que bênção e tal. Ou então tá dando sol, olha assim, obrigado por esse sol. O pessoal aí que lava roupa. Então, ore. Viu um acidente, oh, meu Deus, olha só. Tá, né, acontecendo alguma coisa, Senhor abençoa, vai lá, Senhor trabalha. Então, a pessoa que tá sempre orando, isso é muito importante. Ter essa intimidade, né? Deus é pessoa e nós temos que conversar com Ele. Então, gente, concluindo aqui, oração é a nossa linha direta com Deus. O véu do templo se rasgou. Eu tenho acesso a Deus, então você tem acesso a Deus. Então, ore, busque a Ele, seja humilde, seja sincero. Não pense que você está enganando, Deus te conhece. Então vá sem máscaras para Deus. Ore e apresente sua vida a Deus. E ore em todos os momentos. Deus, ele te ouve em todos os momentos. Quando você direciona a sua oração a Ele, Ele te ouve. É claro que nem sempre Ele vai fazer a tua vontade. É claro que Ele pode te ouvir, mas nem sempre Ele vai cumprir aquilo que você está pedindo, porque pode ser que seja da tua carne. Mas não deixe de orar, porque com
tempo você de tanto orar, você passa a viver na vontade de Deus, buscando a Deus, e essa é a maneira correta de orar. Gente, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. E eu peço de você que você possa deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. E se puder, copie o link, mande para outros grupos, para pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.